Olá, tudo bem? Meu nome é Elton John, eu sou aluno de Lógica e Programação. Venho, por meio dessa atividade problematizadora, resolver as questões indicadas abaixo. Enfim, a primeira, a gente se trata de uma equação de primeiro grau, onde supostamente Marcelo comprou um carro novo, mas como ele não possuía o dinheiro total à vista, ele deu uma entrada de R$ 25.500 e o restante ele gostaria de parcelar em 24 vezes. E no total, claro, o carro custa 73.500, certo? Esses são os dados abaixo que eu citei agora. Eles são todos aqui, resumidos, né? Obviamente. E a gente precisa saber qual é o valor da prestação que ele vai pagar nessas 24 vezes que ele resolveu, parcelar o carro, né? Então aqui a gente tem o valor da entrada, o valor das parcelas e os 73.500, que é o valor total do carro. Com base nisso, a gente vai montar a equação aqui embaixo, certo? Enfim, 25.500 é o valor que ele deu de entrada, mais os 24 vezes que ele vai ter que pagar do carro, igual ao total que é 73.500 mil, certo? Então aqui a gente vai fazer o quê? Para achar o valor das parcelas, a gente vai fazer o valor total do carro menos o valor de entrada que ele já deu, para a gente descobrir o valor que vai sobrar para ele ter que dividir esse valor, que no caso é 48.000. 48.000 dividido por 24 vezes, acaba que fica por R$ 2.000 cada parcela, certo? Então o valor de X, o valor da parcela que ele vai ter que pagar, seria de R$ 2.000, certo? E essa é a resposta da primeira questão barra equação que a gente teve que resolver, certo? Concordo plenamente e é isso aí. Então, agora nós temos a segunda questão, que é uma equação de segundo grau. Aqui apresente a resolução da seguinte equação. A gente tem uma equação de que x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Para essa questão, a gente vai usar a famosa fórmula de Bhaskara que a gente viu no ensino médio e, e por aí, como sempre, né? Enfim. Então aqui a gente vai substituir os, o, o, a gente vai, na verdade, a gente vai colocar ela em execução aqui. A gente colocou B, A e C, né? Só que assim, o x, como ele não possui um número, a gente sempre substitui por um. Então a gente vai fazer o quê? Os coeficientes aqui, a gente vai colocar o 1. Então ficou assim: menos um, na raiz quadrada aqui, um ao quadrado, menos 4, que é o número que está na equação, vezes um, menos 20. E embaixo, obviamente, o 2 vezes um, que é o número subsequente ali do x que eu falei, né? Enfim. Então a gente vai resolver essa equação dessa forma. Então, vamos lá. Começando pela raiz quadrada, né? Um mais 80, 81. A gente vai. Qual que é a raiz quadrada de 81? A gente resolve o que fica 9, certo? E esse 9 vem para cá, mais ou menos mais ou menos 9, certo? Então, no final dessa questão, vai ficar assim. A gente tem duas respostas, óbvio, mas a gente só coloca aqui um mais 9, no caso é 10. 10 dividido por 2 fica 5, que a resposta é 5. E a outra variável, que é um menos 9, 8 dividido por 2, 4. Então, no final, as soluções para essa equação seriam 5 ou menos 4, certo? Para essa equação. Ela se desenrolou de maneira diferente. Eu penei um pouco para descobrir isso, mas enfim, a gente conseguiu e chegamos a um resultado provavelmente correto, na minha opinião. Óbvio. Então, partindo para a terceira questão, teoria dos conjuntos. Na minha opinião, a questão mais legal e a mais tranquila. Então, mas vamos lá, começando a explicação. Nessa questão, a gente vai ter que dividir os elementos em grupos. Então, para utilizar, para resolver essa questão, a gente vai usar o diagrama de Venn, que é o dos círculozinhos lá que a gente tem que ficar separando, certo? Enfim. Considere que 80 dos alunos da turma foram levados para o refeitório para se alimentar, né? Enfim, daqui eles dão os dados mais específicos. Entre os alunos, 42 comeram sanduíches e outros 50 comeram frutas. Além disso, 27 comeram cachorro quente.
22 comeram sanduíches e frutas, e 38 comeram cachorro-quente e frutas. E 15 comeram todos os alimentos, certo? Ele já dá meio que especificado, mas a gente vai ter que achar o valor de cada um em específico que comeu somente aquele elemento, certo? Então vamos lá. Questão A. Quantos alunos comeram somente sanduíche? Para resolver isso, a gente faz o padrão, né? Que seria a gente pegar o total de alunos que comeram apenas sanduíches, quer dizer, que comeram sanduíches, né? Então a gente vai jogar aqui embaixo. Cadê? Aqui embaixo. 42. Daí, agora nessa parte, a gente vai pegar o que engloba todos, onde eles participam, além do seu próprio grupo. Então, 42, mas eles participam também. Eles comeram também sanduíche, frutas, os três também. Então, a gente vai pegar aqui, ó, certo? 42 menos 12, que é do cachorro-quente e sanduíche, menos 15, que é o dos três, e menos 7, que é do sanduíche. Isso? Tá certo isso? É, tá certo. Enfim. Tá certo. Enfim, para a gente chegar no resultado de que. Opa, só deixa eu dar um. Para chegar no processo que a gente teve aqui do resultado de 8 alunos. E essa é a resposta da letra A. Alunos que comeram somente sanduíches, 8 alunos, correto? É isso. Perfeito. Agora na letra B. A letra B funciona da mesma forma praticamente, porque a gente vai só separar e diminuir como a gente fez no primeiro. Então, letra B. Quantos alunos comeram somente frutas? A gente vai pegar lá, colocar os dados como a gente fez no primeiro, separar, né? A gente lê aqui a questão. 50 comeram frutas. Não especifica em que se comeram só frutas, né? Enfim. Então vamos lá. A gente colocou aqui embaixo os números. 50 menos 23, menos 15 e menos 7. Certo? Certo. Que a gente vai chegar num total de 5 alunos. Como eu falei, é da mesma questão da letra A, a gente só separou, diminuiu e a gente chegou no resultado. Essas duas questões são bem simples, são bem fáceis, a gente só pega, separa e acha a resposta. Agora, para a terceira questão, que é a letra C, qual o percentual de alunos que comeu cachorro-quente, considerando o total de 80 alunos? Essa é um pouquinho mais complicadinha. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, juntar os dados no percentual, a gente vai pegar, somar todos os itens daqui, correto? A gente vai pegar, somar todos esses itens, a gente vai chegar num percentual de 60, né? Que comeram isso dentro do cachorro quente, né? Enfim, a gente vai chegar num total de 60 para dividir em 80 alunos, certo? Então a gente vai chegar num valor de 0,75 e como é percentual, a gente tem que multiplicar por 100, que é o padrão da porcentagem, certo? Então a gente vai chegar num total de 75% dos alunos que comem cachorro-quente, certo? Comem não, comeram, né? Exato. Resumidamente, essas são as três questões, então a gente vai chegar nessas três respostas. Letra A, 8 alunos comeram somente sanduíches. Letra B, 5 alunos comeram somente frutas. E a letra C, 75% dos alunos comeram cachorro-quente, certo? Essa questão, essa terceira, é uma das mais simples, uma das mais tranquilas, e é isso, certo? Correto. Então, partimos agora para a quarta questão. Lógica proposicional, certo? Aqui é o seguinte, é aquelas regras básicas que a gente... Regras básicas, desculpa, não é básica, gente, pelo amor de Deus. As regras que a gente tem sobre a definição de tabela verdade, certo? Então vamos lá. Aqui está a equação, correto? Então, eu tenho até a colinha aqui do lado, mas é para a gente só ir ponhando os pontos nos is aqui, certo? Então vamos lá. Tabela padrão que a gente sempre conhece, o P e o Q, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, certo? Agora a gente vai montar as negações desses elementos, certo? E aqui do lado, como eu tenho aqui especificado, a negação. O que que é uma negação? A negação a gente tem que fazer o quê? Negar tudo que está do outro lado. Então, no caso, o que é falso vai virar verdadeiro, o que é verdadeiro vai virar falso, correto? Então, vamos lá. Verdadeiro, falso,
verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, certo? Mesma coisa a gente faz com a letra Q. Então, o elemento Q, né? Desculpa. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Perfeito. Essa primeira tabelinha aqui de quatro elementos aqui tá perfeita. Essa a gente vai ter para fazer a resolução de todo o resto da proposição, correto? Agora, nessa outra proposição aqui, a gente tem o chapeuzinho, que eu chamo de chapeuzinho, que é a conjunção. O que que a conjunção diz aqui na minha colinha? Somente verdadeiro com verdadeiro causa o verdadeiro. Então, o resto é tudo falso, certo? Então, vamos lá. O não P aqui com o Q. Então, vamos lá. F com V, falso. F com F, falso também. E a regrinha, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. E o resto, como subsequentemente, falso, certo? Então vamos lá. Na outra equação que a gente está resolvendo aqui, mesma coisa, só que agora a gente vai ter um detalhe que mudou, inverteu, né? Então de conjunção vai para disjunção. O que que a disjunção nos fala também? Falso com falso sempre vai dar falso. O resto, verdadeiro. Mudou, só inverteu, né? Como eu falei, só inverteu. Vamos lá. O, o P com um menos com o Q negativo ali. V com F. V, desculpa. V com V. V também. F com F. Agora vem o falso, que fica falso, né, no caso. Então F com V de novo aqui embaixo. Verdadeiro também. Então a gente montou a equação aqui bonitinho. A equação não, desculpa, a proposição. Perfeito. E agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai resolver a equação por inteiro. É a proposição, desculpa, estou sempre confundindo. A proposição por inteiro. Que vai ser o seguinte, e a gente tem mais um sinalzinho novo aqui. Tem a, desculpa, a condição, né? Então, o que que a condição nos diz também? Que é outra regra, que é verdadeiro com falso sempre vai dar falso. O resto, então, é verdadeiro. Então, vamos lá. E essa fica até mais fácil porque as duas tabelinhas estão muito próximas. É menos confuso na hora de resolver. Então, vamos lá. F com V, verdadeiro. F com V, verdadeiro também. V com F, que é o que a gente tem na regra, né? Via de regra, F. Então, falso. E a outra padrãozinha também, verdadeiro. No final das contas, as respostas da proposição, a tabelinha final de resposta é essa, certo? Daí a questão, o que ela pede? Ela pede para você definir se é uma tautologia, uma contingência ou uma contradição. O que seria especificamente essas três definições, né? A tautologia seria o quê? O resultado deve ser todo verdadeiro para dar uma tautologia, para ser perfeita, né, no caso. Uma contingência. O que que é uma contingência? A contingência é quando tem um elemento que não está de acordo com o resto da tabela, certo? É simples também essa daí. E a contradição é ao contrário da tautologia, que seria tudo falso, que não teria nada verdadeiro, né? No caso, nenhum elemento verdadeiro, certo? Partindo desse pressuposto, então a resposta seria uma contingência, porque a tabela possui um único elemento em contingência em paralelo com os outros que seriam verdadeiros. Se esse F virasse um V, seria uma tautologia. Mas como não é, então ela fica no meio, então significa que ela é uma contingência, certo? Perfeito? E com essa última resposta eu acabo o trabalho. Espero, professora, que tenha gostado muito, por favor. Desculpa o atraso, eu não me toquei nas datas, mas enfim, eu queria agradecer pela oportunidade de fazer o trabalho novamente e tenha uma boa semana. Muito obrigado.